Quais são as maneiras de fazer reposição hormonal para a mulher? A gente tem hoje no mercado várias formas de fazer uma terapia de reposição hormonal, tá? A mais clássica e que existe há bastante tempo e mais difundida é a reposição hormonal por via oral, que é o que está disponível na maioria das farmácias. Aí o que vai diferenciar de um comprimido de reposição hormonal para outro comprimido de reposição hormonal? O tipo de hormônio que tem ali dentro, tá? Mas basicamente é uma reposição hormonal ou com estrogênio sozinho ou com estrogênio com algum progestágeno, que é uma progesterona sintética. Qual a desvantagem da reposição hormonal por via oral, né? A reposição hormonal por via oral, ela na maioria das vezes não é individualizada, é uma dose padrão para todo mundo, e na maioria das vezes é só o estrogênio com progestágeno. A gente não existe no Brasil reposição hormonal com testosterona voltada para mulher, tá? Então a gente ficaria só com estrogênio e progesterona. Tem alguns outros compostos também, como a tibolona, que também é uma reposição hormonal usualmente feita por via oral nas farmácias, mas via de regra a gente acaba usando menos, porque ela é menos individualizada ao perfil de cada paciente e ela tem um potencial maior de efeito colateral e em alguns casos específicos pode aumentar até a incidência de risco de trombose, tá? Qual é a segunda forma para se utilizar a reposição hormonal? Aí ela já entra uma forma que a gente consegue fazer uma individualização. A outra forma é a forma transdérmica, que é na forma de um gelzinho que você passa na pele, e esse gelzinho tem uma tecnologia que vai fazer com que o hormônio tenha uma capacidade de penetrar na sua pele e ter uma liberação de uma maneira mais uniforme no período de 24 horas, tá? Qual hormônio a gente consegue colocar via transdérmica? Basicamente todos, testosterona, estradiol, progesterona, o que a gente precisar e em doses individualizadas, tá? Como que vem? Existe o gel alcoólico, que é o que tem na maioria das farmácias, que é pronto, que daí não, é um gel que vende em farmácias normais. A progesterona de farmácia normalmente só tem uma forma de comprimido que dá para ser usado por via vaginal ou por via oral, só que são, igual eu falei, são doses pré-estabelecidas. Quando a gente manda fazer a reposição hormonal na forma transdérmica, a gente consegue individualizar de acordo com a necessidade de cada pessoa. E como que é feito esse gelzinho de testosterona? Ele vem um frasquinho, aqui dentro vai ter 30 gramas de gel, que normalmente é o suficiente para um mês, que é 1 grama por mês que você vai usar, porque a gente consegue individualizar a dose de hormônio para 1 grama. A gente vai pegar o gelzinho, colocar na pele, o gelzinho ele vai sair, na verdade parece um creme, tá? E aí como que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai espalhar na pele até esse gelzinho sumir, desaparecer. Normalmente a gente não usa numa área tão pequena, eu normalmente indico passar na face interna da coxa. Por quê? Porque quando a gente faz a reposição transdérmica no braço, a drenagem ela vai passar mais estrogênio na mama e a gente não quer que passe ali. Então normalmente a gente indica passar na face interna da coxa, o gelzinho é o melhor local ali de passar, até esse gelzinho desaparecer. O que a gente consegue colocar? Como eu falei, testosterona, estradiol, progesterona, tem vários hormônios aí que a gente pode estar colocando na via transdérmica, tá? Qual é a outra forma que a gente também tem de fazer reposição hormonal? Uma maneira muito interessante de fazer reposição hormonal é por via vaginal, né? Às vezes as pacientes elas estranham um pouco quando a gente vai falar de fazer reposição hormonal por via vaginal, porque ela associa ao uso do creme vaginal, como se ela tinha naquele creme quando está com corrimento, que às vezes é uma quantidade maior, que fica escorrendo, é desconfortável, então a paciente acaba estranhando um pouco fazer uso por via vaginal. Hoje a gente tem outras tecnologias para fazer uso da medicação vaginal. A gente tem o creme, que aí a quantidade é 1 grama também, é pouquinha quantidade de creme que a gente vai usar, então não vai ficar escorrendo. A gente tem o strip vaginal, que é um papelzinho que você vai colocar dentro da vagina, e a gente tem o comprimido vaginal, tá? Cada um tem sua vantagem e seu benefício. Normalmente o local que eu uso mais é o strip, ele é um papelzinho mais ou menos desse tamanho. No caso, isso aqui não é um strip vaginal, tá? Isso aqui é um papelzinho que eu peguei só para demonstrar. Ele é exatamente desse tamanho.
O que a gente consegue colocar dentro desse strip? A mesma coisa do gel, a gente consegue colocar testosterona, a gente consegue colocar estrogênio, a gente consegue colocar progestágeno, pode ser a progesterona, pode ser a gestrinona, existem outras coisas que a gente consegue colocar na forma do strip, tá? Normalmente quando eu uso strip, a gente fala para a paciente dobrar esse papelzinho de uma forma que ele fique bem pequenininho, e a paciente vai e introduz dentro da vagina, ou com o dedo, ou com o aplicador que normalmente as farmácias de manipulação encaminham, e você vai ter uma absorção do hormônio via mucosa vaginal. Qual que é a vantagem? Via mucosa vaginal você vai absorver uma quantidade muito maior do hormônio, então você consegue atingir um nível sérico ali no sangue maior do ativo. Você melhora muito mais a lubrificação vaginal, que é uma queixa prevalente numa mulher menopausada. A maioria das mulheres menopausadas, elas têm queixa de ressecamento vaginal, dor quando vai ter relação, então o hormônio por via vaginal ele consegue melhorar isso de uma maneira mais eficaz. E ele não tem, a testosterona, ela não converte tanto para DHT como na forma transdérmica. Na forma transdérmica, quando você passa a testosterona, ela tem uma probabilidade maior de converter para uma forma mais potente da testosterona, que é de hidrotestosterona, que às vezes acaba dando mais colateral para a mulher. Outra desvantagem do gelzinho para a mulher: se ela tem filho pequeno, neto, ou tem contato com criança, ela tem uma possibilidade maior da criança encostar nesse gel e passar de uma maneira inadvertida o hormônio para a criança. Então também não é muito legal. E outra vantagem também que tem é que onde normalmente você passa gel quando tem testosterona, aumenta o crescimento de pelo no local que você passa o creme. E por via vaginal isso daí já não acontece, tá? Por via vaginal, uma excelente forma de administração. A única coisa é que exige um pouco mais de controle do médico, porque uma dose de hormônio inicial que está tudo bem, pode ser que com o tempo, com a melhora da mucosa vaginal, essa dose de hormônio comece a subir um pouquinho, mesmo sem a gente subir a dose, e o médico precisa ir lá e fazer um ajuste um pouquinho para baixo, tá? Qual a outra forma que a gente tem de fazer reposição hormonal? Os implantes hormonais. Aí quais são os tipos de implante hormonal que a gente tem? A gente tem os implantes silásticos, que são esses implantezinhos de silicone, tá? E aqui dentro do implante a gente consegue fazer uma reposição de estradiol, de testosterona e de alguns progestágenos, tá? Normalmente o implante a gente não faz reposição de progesterona bioidêntica, tá? Porque a progesterona bioidêntica a gente precisa ter uma quantidade maior, então a gente não consegue fazer na forma de implante. Aí de progestágenos a gente tem o nesterone, a gente tem a gestrinona, a gente tem o levonorgestrel, a gente tem alguns outros ativos aí de progestágenos que a gente consegue colocar no implante. Como que é feito o implante de 1 ano? A gente faz um cortinho de aproximadamente 1,5 mm, 2 mm na região lateral do bumbum, como ali na marquinha do biquíni, e a gente consegue colocar a quantidade de hormônio indicado para cada paciente. Então, cada implante a gente sabe que vai liberar uma quantidade pré-determinada de hormônio, e de acordo com o peso da paciente, a necessidade da paciente, a gente coloca mais ou menos implante de testosterona, mais ou menos implante de testosterona, ou mais ou menos implante de progestágeno, tá? Um outro tipo de implante que existe são os implantes absorvíveis. Como que eles são? Eles são os implantes absorvíveis. Eles são pequenininhos, eles são menores do que os implantes de silásticos, né? Então ele vem assim, como se fosse um comprimidinho. A gente faz um cortinho também na região do bumbum, de mais ou menos 3 milímetros, e coloca os hormônios que a gente queria colocar. Aí a questão com relação aos hormônios, são os mesmos hormônios dos implantes de silicone, não muda. Muda que esse implante ele dura 6 meses, não 1 ano. Só que a vantagem também que ele tem é que a gente não precisa tirar. O outro implante, a desvantagem é que a gente precisa tirar. Essas são as formas mais utilizadas de reposição hormonal que a gente tem disponível aqui no Brasil, tá?
Qual que a gente vai escolher? Aí depende, você tem que conversar com o seu médico, ver qual que é a sua indicação, se você tem indicação ou não do uso de progestágeno ou de progesterona, se você tem que usar uma dose maior ou menor de testosterona, então é importante você conversar com o seu médico. Mas via de regra, as melhores formas de fazer reposição hormonal, o gelzinho de reposição hormonal ele é muito bom, a via vaginal ela é muito boa, normalmente a paciente que usa via vaginal quando ela não tem receio de ficar usando via vaginal, ou quando a gente consegue acertar bem a dose, dificilmente ela volta para usar a via transdérmica. E a gente daí tem os implantes, que tem a vantagem da comodidade, adesão do tratamento, diminuição de risco de passagem do hormônio para outra pessoa. E existem alguns estudos mostrando que o implante ele é um pouco superior, ele é superior à via transdérmica e via oral. Não tem o estudo comparando com via vaginal, mas tem comparando com via transdérmica e com via oral. Na reposição via implante, houve uma redução do risco de câncer de mama em 35% quando comparado por via oral ou via transdérmica. Então isso também pode ser uma forma interessante de fazer a reposição hormonal.